que nós vamos estar falando a respeito de relacionamentos e sintomas intrigantes na liderança, ok? Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala em 2 Pedro, capítulo de número 3, e o versículo de número 18, diz assim a palavra de Deus: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Meus amados, quando nós meditamos neste texto, Pedro ele já traz uma receita infalível para que nós, como obreiros, como líderes, como pessoas que somos munidas de certa autoridade espiritual pela infinita misericórdia de Deus, nós precisamos entender essa visão. E aqui Pedro já deixa aqui uma receita de vida abençoada, de um ministério próspero, de um ministério verdadeiramente equilibrado. Pedro ele fala que devemos crescer na graça e no conhecimento, ou seja, aqui é uma revelação de equilíbrio. E o obreiro e o líder precisa manter essa vida de equilíbrio na sua vida, esse momento de equilíbrio no seu ministério, para exercer uma chamada verdadeiramente com excelência. Pedro dá a receita infalível. A receita é crescimento no quê? Na graça. A graça nós obtemos através de uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de realmente de entrega, de sacrifício na presença de Deus, né? Então, esse âmbito direcional do nosso momento de comunhão, isso aqui realmente vai evidenciar esta ação de equilíbrio na nossa vida através da graça. E o conhecimento? O conhecimento já está definido, já está conceituado, que esse conhecimento nada mais é do que o conhecimento da palavra de Deus, né? É o conhecimento da palavra de Deus. Então Pedro, ele deixa aqui a receita, ele já deixa a receita, e nós já, como parte introdutória, já tratamos justamente desta receita, o crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos verdadeiramente a trilhar, a percorrer, a dar sequência ao nosso ministério com excelência, com estabilidade, com fortaleza, né? Com convicções, porque o obreiro ele tem que ter convicção do seu chamado. Não é simplesmente estar alienado a respeito daquilo que se é colocado diante dele para que ele venha exercer. O líder, ele precisa ter convicções. O líder, ele precisa ter segurança para poder administrar aquilo que o Senhor verdadeiramente tem colocado nas suas mãos, para que ele possa compartilhar, para que ele possa verdadeiramente atender às necessidades que a demanda da vida, muitas das vezes, está golpeando o seu ministério, golpeando a sua chamada e a sua vida. Então, o obreiro ou o líder, ele precisa realmente entender essa visão. Eu me lembro de um certo testemunho que nós estávamos numa conferência missionária, e nessa conferência missionária o missionário estava trazendo uma ilustração a respeito da necessidade, do clamor das almas, da sede das pessoas. E nesse dia eu também estava ali juntamente ali nesse trabalho, e eu achei muito interessante o testemunho, a colocação que o missionário fizeram naquele dia. Ele falou mais ou menos assim: imagine você em pleno deserto, numa sequidão, e multidões ali, e você naquele deserto, e de longe as pessoas lhe observam, lhe enxergam, e você está naquele deserto com um balde na sua mão. Simplesmente só pelo fato de você estar com um balde nas suas mãos ali, né, as pessoas que estavam distantes ou que se encontram distante, elas vão imediatamente se direcionar, se locomover até
a vida desta pessoa. Por quê? Porque simplesmente elas vão associar a pessoa no deserto com o balde, então elas vão associar, ali tem água, né? E a comparação do missionário foi esta. Agora imagine, se essas pessoas verdadeiramente vão até você, pensando ou julgando ou com uma expectativa de que há água naquele balde, e se chegar e não encontrar água nesse balde, que situação? Então, aqui nós já pegamos este gancho justamente para que nós possamos atender essas necessidades. Precisamos de uma vida de equilíbrio espiritual. Deus te colocou, meu nobre companheiro, minha irmã, obreiros da casa de Deus, líderes. Deus lhe chamou para uma tarefa específica. Esse ministério nós tratamos na noite passada, né? na ministração passada, que nós tratamos a respeito de que esse chamado que verdadeiramente você está exercendo no âmbito de uma liderança é um chamado que não foi proveniente do homem, não, mas é um chamado proveniente de Deus para a sua vida. Então Pedro, ele traz essa revelação com toda a propriedade, nos orientando, nos ensinando e nos conduzindo para que verdadeiramente nós possamos entender o chamado e exercer com autoridade esse chamado. Agora, quando nós tratamos aqui desse texto, que nós vamos estar aqui, nesse tema, né, no discorrer desses nossos encontros, para falar sobre ministério, para trazer uma palavra de reflexão sobre liderança, sobre autoridade espiritual, nós já começamos a tratar dessa questão de relacionamentos e sintomas intrigantes na liderança. E nós vamos ver algumas coisas de alguns princípios, porque o caráter da maturidade na liderança reflete em nós alguns princípios que nós vamos estar aqui compartilhando, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui vários princípios. Vamos ter o princípio da lente, o princípio do espelho, o princípio da dor, o princípio do martelo, o princípio do elevador, o princípio da troca de papéis, o princípio do aprendizado, o princípio do garimpeiro, o princípio do fundamento, o princípio da circunstância, o princípio da paciência, o princípio do bumerangue, o princípio da parceria e o princípio da excelência. Nós vamos estar aí, por bondade de Deus, né? Está trazendo algumas revelações, algumas meditações, reflexões sobre esses princípios. É lógico, é evidente que nós não vamos conseguir nesse dia, nesse nosso encontro, falar sobre todos eles, mas vamos dar sequência e continuidade, e aí é até bom que você sempre vai estar juntamente conosco aí, ok? Então vamos lá, observe bem. Em primeiro lugar, meus amados, quem somos determina a nossa maneira de ver os outros. Esta é uma realidade fundamental. E o obreiro, ele precisa ter esta visão. Ele precisa saber como lidar, ter tato, discernimento, né? Discernimento, flexibilidade, sensibilidade para poder entender as coisas que estão na sua volta. Nós falamos e já falamos muito a respeito de uma visão tridimensional que o profeta Isaías teve quando ele olha para a realidade da sua vida, quando ele começa a fazer uma autoanálise das circunstâncias da sua vida, a tal ponto que ele diz: ai de mim, que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa tremenda, a visão tridimensional que o profeta Isaías tem. Ele começa a viver essa realidade e nós precisamos ter também noção desta realidade. Precisamos ter o tato desta realidade que nos cerca, né? Era mais ou menos dentro de uma interpretação do profeta Isaías, ele estava dizendo: quem eu sou, como eu estou e quem está na minha volta. O obreiro, ele precisa ter esta visão tridimensional. Ele precisa ter este alcance para poder verdadeiramente saber como exercer o seu ministério com integridade, com fidelidade,
com sabedoria, com autoridade de Deus, sim, autoridade, porque não adianta, irmão, que tem de obreiro por aí só casca, só capa, não tem autoridade, não tem vida no altar, não tem uma vida consagrada, e isso é muito sério, é muito sério. Agora, quando a gente começa a ter esse contato com esse tipo de relacionamento, desses sintomas intrigantes na liderança, aqui através do princípio da lente, observe bem, como falei para vocês, quem somos determina a nossa maneira de ver os outros. Os boatos surgem de pessoas doentes, de pessoas maldosas, e que vê o outro no seu espelho. Quem você é determina quem você realmente está enxergando, o que você vê. É o que nós chamamos do princípio da lente. Precisamos estar no centro da vontade de Deus para que nós sejamos umas pessoas moldadas. A expressão moldada aqui significa ser colocado no molde, ser colocado na forma, para que depois deste processo nós venhamos ser semelhante a Ele, ou seja, semelhante ao molde, semelhante à forma. Olha só o que a palavra de Deus fala em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha que palavra tremenda o teu coração, meu nobre. Olha que revelação de Deus para o teu coração, minha irmã, meu irmão, em Cristo Jesus. Precisamos, eu estou em Cristo, e aqui é uma revelação da palavra. Aquele que diz que está nele, tem que andar como ele andou. Como é que verdadeiramente tem sido a trajetória e o percurso e o nosso caminhar? Este é o princípio da lente. Precisamos ter uma visão para poder compreender, para poder ver verdadeiramente o que se está estabelecendo. O segundo princípio aqui para nós, e aproveitando esses momentos, diz assim, olha só, o segundo princípio é o princípio do espelho. A primeira pessoa que devemos analisar somos nós mesmos. Que coisa tremenda, somos nós mesmos. A própria palavra já nos adverte sobre que primeiro devemos tirar a trave do nosso olho antes de querer tirar a trave do olho das outras pessoas. E, sinceridade, cá entre nós, será que realmente dentro dessa visão, dessa praticidade, não tem acontecido isso na vida de muitas pessoas? Pessoas que querem dizer o que os outros têm que ser, pessoas que querem dar lição de moral, quando na verdade nem ele ou nem ela nem sabe quem ele é, dentro de um âmbito espiritual, de uma dimensão espiritual da parte do Senhor. Então, aqui quando nós observamos esta palavra, nós entendemos, e eu sei muito bem, que todos nós precisamos ter autoconhecimento, temos que ter autocrítica e desenvolvimento até mesmo da nossa autoimagem, ok? Mas antes de analisar os outros, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos cuidar das nossas emoções, dos nossos pontos fracos que estão comprometendo a dignidade e a autoestima, vão colocar até mesmo o teu chamado, o teu ministério, tá? Vão colocar a tua chamada e o teu ministério em uma corda bamba. E nós precisamos verdadeiramente, irmãos, entender esta visão do que a palavra de Deus estabelece para que possamos exercer um ministério com excelência, um ministério com grande fidelidade na parte do Senhor e, acima de tudo, autoridade espiritual. Então, que nós venhamos entender, precisamos aprender a sermos responsáveis pelos nossos próprios atos. O obreiro, a pessoa que realmente é dotada de uma liderança, ela precisa, mais do que nunca, verdadeiramente exercer esse senso, esse sentimento de responsabilidade. Irmãos, eu tenho certeza, né? Eu creio que muitos dos nossos companheiros, amigos, pastores, obreiros, que estão aí juntamente conosco, que estão compartilhando aí esse momento, que estão dando a sua contribuição também em parceria juntamente conosco, há de concordar que a pior coisa que tem é você ter nessa linha de batalha da nossa tropa para realizar a obra de Deus,
pessoas que não têm responsabilidade, pessoas que não têm um caráter, pessoas que não têm uma identidade íntegra. É a pior coisa, pelo amor de Deus. Precisamos realmente começar a rever certas situações para que a nossa vida possa estar andando verdadeiramente dentro de uma linha de bênção, de uma linha de vitória e uma linha direcionada pelo Espírito Santo, se é que realmente nós queremos viver esse momento de Deus na nossa vida e realmente que seja testificado a nossa chamada, o nosso ministério, a função pela qual Deus tem colocado e está tratando com a sua vida, meu irmão. Está tratando com a sua vida também, minha irmã. Que nós possamos entender isso. Precisamos verdadeiramente ser responsáveis pelos nossos atos. Parar de colocar a culpa nas outras pessoas. Você já ouviu falar do crente pá? O crente pá? O crente pá, a pá, às vezes você pega aquela pá e vai. Pega areia e vai jogando. Pega e vai jogando. Esse é o crente pá. Tem pessoas que assim... Vem a palavra para ele, vem a palavra de repreensão para ele, vem a palavra que ele não gosta, não é aquilo que ele quer, então ele começa a ter uma vestimenta do crente pá, e vai pegando e vai jogando, vai pegando e vai jogando. Mas existe também o crente enxada. O crente enxada é aquele que pega a enxada e vai puxando, né? Opa, isso aqui é para mim, opa, oh glória a Deus, né? Se é uma bênção, opa, maravilha. Se é uma repreensão, porque Deus quer que eu ande na linha, né? Então, pelo amor de Deus, entenda que Deus está falando com você nesta noite para você entender verdadeiramente o peso da responsabilidade do ministério. Nós não estamos brincando, irmãos, de ser pastores, de ser obreiros. Nós não estamos brincando com autoridade de lideranças, não. Nós estamos realmente vivendo um projeto específico de Deus que gera essa ação absoluta para que nós possamos apresentar diante do Senhor aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Valorize o teu chamado, valorize o teu ministério. Façamos uma autoanálise, o que possamos ver, em que podemos melhorar como pessoa, em que podemos melhorar como obreiros, como líderes. Comece a fazer essa autoanálise. Puxe, peça ao Espírito Santo essa retrospectiva para a sua vida e Ele vai te orientar, Ele vai te conduzir. Nós estamos trazendo uma palavra aqui, compartilhando uma palavra de bênção, uma palavra de uma orientação ministerial, espiritual para o teu coração, com toda a humildade do nosso coração, com toda a simplicidade do nosso coração, porque nós estamos, irmãos, nós somos uma família, e nós precisamos andar juntos de mãos dadas. A Bíblia diz que o cordão de 2 dobras ou 3 dobras não se quebra facilmente. Pode vir a resistência, a luta, a batalha investida que for, se nós estamos em unidade, pode ter certeza, a vitória já está garantida. E nós estamos aí verdadeiramente caminhando com esta visão, olhando para o nosso alvo que é Cristo. Então, dentro desta verdade aqui, nós podemos observar que com certeza, se nós avaliarmos o que precisa ser mudado na nossa vida como pessoa, na nossa vida como líder, na nossa vida como obreiro, pode ter certeza, e com certeza, né? Precisamos melhorar e podemos melhorar sim, podemos. Isso aqui nós chamamos como o princípio do espelho, glória a Deus. O outro princípio que nós queremos também que está compartilhando com você é o princípio da dor. Agora analise comigo esse princípio. Pessoas más magoam as outras e são facilmente suscetíveis a saírem magoadas. Isto é uma realidade. Por quê? Porque aqui a gente já vê a essência da semeadura. E o decreto irrevogável de Deus, a qual se estabelece na Sagrada Escritura, é que aquilo que o homem planta, o que acontece? Ele colhe. Agora, interessante que, por incrível que pareça, tem pessoas que estão plantando arroz e querem colher melancia. Por incrível que pareça. Só que não vai colher melancia nunca. Se plantou arroz, colhe arroz.
Se quer colher melancia, tem que plantar melancia. A nossa colheita é de acordo com aquilo que nós estamos semeando, a nossa plantação. Então, quando eu vejo aqui que pessoas que são más, pessoas que são verdadeiras, aquelas pessoas ranzinhas, que gostam de magoar, elas são facilmente suscetíveis a saírem magoadas. Olha só, cremos que isso aqui é uma das piores coisas na vida de uma pessoa, principalmente na vida de um líder. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, esse tipo de líder que por muitas das vezes não saber lidar com os teus temperamentos, não saber lidar com essa gama de situação e de pressão no mundo espiritual, e muitas das vezes você descarrega a metralhadora, descarrega no rebanho, nas pessoas, muito cuidado, porque você está suscetivelmente sensível e vai receber essas mesmas rajadas. Tome muito cuidado, avalie isto, faça uma autoanálise, faça uma reciclagem. Irmãos, não existe coisa que Deus não possa fazer para poder restaurar e resgatar a postura de um ministério. Não, se você quer, ora, Deus dá, Deus abençoa. Então, quando nós vemos aqui, nós observamos, olha só, são pessoas com temperamentos fortes, tá? Com traumas históricos. Um líder não pode ser assim, magoado e também promotor de mágoas. Pessoas cheias de ferida e que abrem ferida em outras pessoas precisam ser curadas. Precisam, antes de liderar alguém, de conduzir alguém, de orientar alguém, de estar na frente de alguém, esta pessoa precisa ser curada. Um cego não vai poder realmente guiar um outro cego. Então tem muitos que estão precisando passar por esta cura. E aqui eu te deixo um conselho. Se por infelicidade das suas escolhas você tem sido enquadrado nesse tópico, nesta situação, eu quero aqui destacar dentro de uma ação ou de um conselho direcional. Peça socorro para Jesus, porque Ele vai te ajudar. Jesus, Ele vai te ajudar. Não deixe que a vergonha, não deixe que o medo, ou até mesmo o diabo, venha travar você nesta caminhada, venha interferir nesse processo de conquista na sua vida. E pelo amor de Deus, busca socorro imediato na presença do teu Jesus. Não venha saborear estas situações e às vezes não levar em consideração aquilo que Deus tem projetado, que o Senhor está falando com a sua vida. Quantas pessoas, deixa, sabe aquela pessoa que já se acostumou a viver com isso, já se acostumou a lidar e dizer, não, esse é meu sentimento, é dessa forma, é desse jeito, acabou. Não existe pessoas assim? Existe, e muitos. Mas nesta noite, por esta palavra que nós estamos compartilhando, a partir das 10h30, aqui falando sobre a excelência do ministério, eu ministro uma palavra de bênção sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, e também digo assim para você, acorda, Deus tem um grande chamado com você. Pastor, mas eu não sei pregar. Deus tem um chamado com você. Mas eu não sou profeta. Deus tem um chamado com você. Mas eu não sei falar, não sei revelar. Deus tem um chamado com você. E Deus vai te usar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e dentro das aptidões e do chamado que vai ser corroborado com a manifestação do Espírito Santo através da sua vida. Não aceite alguém dizer que você não tem chamado, que você não. Creia. Há um chamado específico de Deus sobre a sua vida. Irmãos, esse nosso momento de reflexão, às vezes eu digo, compartilho com os meus amigos, com os irmãos, até com a família, que é uma maneira diferente. Cada um tem um estilo de ministração dentro para compartilhar e para fazer suas reflexões. E o nosso jeito é assim mesmo. Então, vai recebendo esta palavra, porque nós vamos aqui dentro do script, falando os tópicos que são aqui correlacionados com essas ministrações, com essas reflexões, mas a primazia, quem toma frente é o Espírito Santo.
Então, há momentos que desce, então vai recebendo aí, ok? Recebe esta palavra de bênção e de vitória. Então, o que nós precisamos entender é que nada vai deter a obra de Deus na nossa vida. Então, dentro desse princípio, que é o princípio da dor, eu te digo, resgate o seu ministério. Resgate a sua chamada, tá? Resgate a sua chamada. Este é o princípio da dor. Essas situações querem matar a sua chamada. Essas situações querem verdadeiramente acabar com o teu ministério. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor Deus, foi Ele que te escolheu. E Ele te dá esta oportunidade para que você venha entender e compreender que nada está perdido. Nada está perdido. Eu gosto daquele texto que o profeta, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 11, que diz que certamente envergonhados e confundidos vão ser todos aqueles que se levantam, que se enraivecem, que não gostam de você. Estes serão envergonhados, mas você não. Deus estabeleceu esse projeto ministerial de liderança, de autoridade espiritual sobre a sua vida. Não foi para você viver de cabeça baixa, viver desiludido, desanimado. Não, a pior coisa que tem um obreiro. Eu sempre digo, o obreiro tem que ser animado, avivado pelo Espírito Santo de Deus, né? Esse negócio de, pois é, irmão, glória a Deus, aleluia, entendeu? Mais para lá do que misericórdia. Há um chamado, e esse chamado ele tem que ferver, ele tem que aquecer. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, prossiga nesta caminhada, prossiga acreditando nesse projeto de Deus, porque verdadeiramente Deus, Ele vai te surpreender no caminhar desta chamada, no caminhar desse ministério. Os obreiros, nós como líderes, como obreiros, precisamos ter esta visão, nos munir desse sentimento para poder compreender a nossa chamada, o nosso ministério, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, tá? Porque, irmãos, eu sempre digo, chamada de Deus, ministério da parte de Deus, não é emprego para pessoas ociosas, que não sabem mais o que fazer na vida e que escolhem por uma opção de caminhar, trilhar a jornada ministerial, porque julgam que nesta jornada ministerial vão ser supridas as suas necessidades no que se tange e no que se caracteriza a questão financeira, de ajudas, de manutenção, pensando que ministério é emprego, irmãos. Ei, ministério não é emprego. Ministério é vocação de Deus, é chamada de Deus, aleluia. E é lógico, é evidente que eu não sou tolo, eu sei que o trabalhador é digno do seu salário, mas o que prioriza, a ação de prioridade que se evidencia para existir esta ação do ministério é quando nós priorizamos o reino de Deus e as demais coisas. Que demais coisas são essas? Eu poderia listar N coisas aqui que iriam caracterizar essas demais coisas, né? O que você precisa. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar, Deus não vai deixar você passar fome, não. O próprio salmista falou, fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi, o justo desamparado ou sua descendência mendigar o pão. Às vezes você não pode ter abundância para poder jogar para os gatos, para os cachorros comer, mas você tem, e quando falta, aí você vai lá na casa do pastor Alex Antunes, aí ele compartilha uma bênção, e a Bíblia diz que bem-aventurados sois vós, que andais justamente em união e no repartir do pão. É isso. É esta verdade, é esta visão espiritual que realmente vai consolidar o nosso ministério, a nossa chamada para poder prosseguir de cabeça erguida nessa trilha, que é marcada por desafios, é marcada por sacrifício, é marcada por muitas coisas. Que nós possamos realmente vivenciar esta revelação ministerial na nossa vida, E vamos mais um princípio para que nós possamos aqui já fechar esse nosso encontro aqui nesta noite.
E observe bem o outro princípio do martelo. Isso aqui, né, como diz os irmãos, é forte, né? É muito forte. Olha só, nunca, nevermore, nunca use um martelo para matar o mosquito na testa de outra pessoa. Pegou o mistério aí? Isto aqui diz respeito às nossas reações aos erros das outras pessoas. Como você realmente reage a uma falha de alguém? Qual é a maneira, quais são as suas reações? Nós que estamos lidando nessa lida muito desafiadora do ministério, da chamada, como é que você, meu companheiro, você, minha irmã, você, meu irmão, tem encarado essa situação, né? Nós falamos aqui, nunca use um martelo para matar o mosquito na testa das outras pessoas. Observe bem, você lembra lá o que diz o texto aqui no livro de 2 Samuel? Vou ler para vocês aqui, 2 Samuel, capítulo número 12, do versículo 1 ao versículo 7. O Senhor enviou Natã a Davi e, apresentando-se a ele, a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens. Você já conhece, mas eu vou ler aqui, para ficar bem fixado mesmo, tá? Havia na cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, olha isso aqui, das suas ovelhas e das suas vacas para assar, né, para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi, rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Que tremenda essa palavra aqui, né? Como é que você está reagindo diante dessa situação, né? A gente vê aqui nesse texto uma rápida ilustração, né, que isso tem acontecido na vida de muitos líderes, de muitas pessoas, que às vezes querem subjugar as outras pessoas, não tem aquele sentimento de misericórdia, não tem aquele sentimento de compaixão, sentimento de amor. Isso é lógico, irmãos. Tem situações que elas precisam ser tratadas. Ninguém está passando a mão sobre erro de ninguém. Ninguém está tapando o sol com peneira. Não, nós precisamos tratar questões. Situações, elas precisam realmente ser tratadas, pessoas precisam ser curadas, pessoas precisam ser libertas, mas nós precisamos ter essa noção de que nós estamos lidando com vidas, com almas, com pessoas que têm sentimento, com pessoas que têm coração, que têm emoções, pessoas que ainda não estão nesse âmbito direcional espiritual para poder saber lidar com questões e com situações, e por isso que muitas das vezes vem até nós. Como é que você está lidando com esse tipo de situação? Aqui nós observamos, né, que a sentença de Davi, né, quando Natã fala e não diz quem é a pessoa, a sentença é de morte, tem que morrer mesmo, tem que matar esse encardido e tal, né? Aí agora Natã diz, esse homem é tu, esse homem és tu, né? Se fosse em uma outra situação, ele poderia dizer, se ele soubesse que era com ele, poderia dizer, o que acontecia? Ah, não, esse homem, esse aí é digno de misericórdia, não, esse homem aí, não, coitadinho do bichinho, né? Oxe. Não. Então essa é uma realidade. Como você tem reagido a uma falha de outra pessoa? Às vezes cria uma reação inesperada. Por quê? Porque a sua reação é tão violenta que faz com que a pessoa, muitas das vezes, ela tenha até medo de você, né?
Eu conheci pessoas que, na verdade, o jeito da pessoa ser tão assim grossa, tão violenta, as reações muito firmes e desprovida de certo tipo de sentimento de compaixão e de amor e misericórdia, que às vezes dava até medo de estar perto desse tipo de pessoa. Misericórdia, não é o medo da pessoa, é das reações, das atitudes, né? E aí muitas das vezes a gente vê que tem pessoas que elas se ausentam destas pessoas simplesmente para não pecar. Essa é a verdade, né? Mas você precisa entender, né? Para que sejamos verdadeiros líderes, para que sejamos verdadeiros obreiros, homens e mulheres de Deus chamados para exercer uma tarefa, uma missão, nós não precisamos ser violentos e provocar medo nas pessoas, em hipótese alguma, né? Ao corrigir alguém, podemos ser como aquele que usa o martelo para matar um mosquito na testa do outro, se nós não atentarmos para essas situações. Cuidado com as tuas reações, cuidado com a maneira que você está reagindo diante da demanda da vida. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem que ser o referencial, o diferencial. Tá? Você tem que ser esta pessoa moldada pelo Espírito Santo, com a intenção de ajudar ou repreender. Muitas das vezes nós acabamos ferindo a outra pessoa. Vamos aprender a tratar o próximo com mais respeito, com mais amor, com mais compaixão. Irmãos, a proposta do Evangelho justamente é essa. Se você vê simplesmente toda aquela ação que a palavra de Deus fala a respeito de Cristo, de Jesus, você vai ver encontrar nele humilde, manso. Que Deus em Cristo nesta noite possa estar abençoando a sua vida, que nós possamos receber essa palavra no nosso coração e exercer o ministério com excelência em nome de Jesus Cristo. A minha oração é que Deus venha abençoar a sua vida, é que Deus venha te dar sabedoria para poder lidar com essas questões e também tranquilizar a tua alma, porque acima de todos esses momentos que nós estamos aqui, eu tenho certeza que Deus tem manifestado ao teu coração um momento de reflexão, um momento de pensamentos, um momento de conscientização a respeito de determinadas circunstâncias na sua vida. Mas em nome de Cristo, tenha certeza, Deus vai na tua frente, limpando o teu caminho, vai adestrando as tuas mãos para esta guerra, e eu tenho convicção plena que haverá um grande mover de uma habilidade espiritual, uma habilidade ministerial sobre a sua vida, para que você venha exercer o ministério com excelência. Esta é a minha palavra que eu deixo para o teu coração, que você prossiga de cabeça erguida, acreditando de que verdadeiramente Deus vai te conduzir de vitória em vitória. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Pai, te louvo nesse momento por esta oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado de estar aqui para glorificar e exaltar o teu nome. Deus, nos dá sabedoria, nos guia, nos orienta, nos conduz, ó Deus querido, pelas tuas verdades bíblicas, a tua palavra, Senhor, que gera vida, e que possamos produzir, frutificar e ser canais de bênção, que verdadeiramente nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer nas nossas vidas, que a tua palavra seja verdadeiramente, Senhor, ao nosso coração, Senhor, esta fortaleza a cada dia e a cada momento. Eu ministro a bênção sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre esta pessoa, em nome de Jesus, para a glória de Deus.